É preciso desenvolver na criança propriocepção e equilíbrio. Só que agora é um detalhe, meus amigos. Vamos entrar agora na anatomia. O que é propriocepção? É você ter a capacidade de, mesmo de olhos fechados, você saber onde está a sua mão, você conseguir mexer o seu pé, saber onde é que ele está, você sentir o seu ombro direito, o ombro esquerdo, você tem a consciência do seu corpo no espaço. Isso que é propriocepção. E você precisa desenvolver, estimular a propriocepção no seu filho e também o equilíbrio. Só que vem um detalhe. O equilíbrio trabalha junto com a audição. Olha só. O equilíbrio trabalha junto com a audição. E o órgão do equilíbrio, que é o labirinto, está lá na cóclea. Lá na cóclea. Justamente o órgão que não é estimulado, porque o filho surdo, ele não dispõe da audição. Então, naturalmente, o equilíbrio dele seria prejudicado, sabia? Justamente por isso que você precisa estimular o equilíbrio e a propriocepção do seu filho. Como é que você faz isso? O balanço. O balanço, ele estimula o equilíbrio do seu filho, claro, com cuidado, segurança e supervisão. Girar a criança também, em alguns casos, não para ela ficar enjoada, nem nada desse tipo, mas para ela entender o espaço ao redor dela. Isso vai estimular o equilíbrio dessa criança. Inclusive, muita gente gosta, muita gente não gosta, muita gente recomenda e muita gente não recomenda por causa da proteção do filho, mas em certa idade é recomendável até jogar o bebê para o alto. Claro, quando ele já cresceu, ele já tem uma estrutura de pescoço para segurar um movimento e não jogar muito alto. Mas essa movimentação da gravidade, ele sentir a gravidade, o corpo dele indo e voltando, isso estimula também o equilíbrio do seu filho, surdo. E do ouvinte também, mas nosso assunto é focado em crianças surdas. O filho surdo ele precisa ainda mais, porque justamente o órgão do equilíbrio, o labirinto, está lá na cóclea, que não é estimulada porque ele não escuta. Então você vai precisar de estratégias extras. O escorregador, ele está lá em cima, opa, agora está aqui embaixo. Tudo isso estimula também o equilíbrio. E desde cedo a criança vai querer pular e tudo mais. Se você tiver condições de colocar essa criança para aprender a nadar, andar de bicicleta o quanto antes, vai melhorar ainda mais o equilíbrio dela e, por consequência, desenvolvimento cerebral, desenvolvimento físico. Então lembra, estamos falando de todos os elementos que estão na parte de baixo do iceberg. Os sinais é só a pontinha lá em cima, percebeu? E agora a gente está falando de tudo que está aqui abaixo do iceberg. Subir pelo escorregador ao lado contrário, deixa ela subir. Para ela se estimular, para ela testar os próprios limites. Ela aprender a calcular o risco, não poupar demais a criança, enrolar ela num plástico bolha porque é surda. Não, aí que você tem que deixar ela testar as coisas mesmo, ela se sujar, ela cair, ela subir ao contrário, num escorregador para ela se esforçar mais e conhecer os limites que existem. Sabe uma outra coisa que é muito legal? Ela entender que ela existe. O seu filho surdo, ele precisa saber que existe. Sim, meus amigos. Já brincou do colocar a mão num papel? Você coloca a mão num papel e aí você faz o risco da sua mão ao redor, né? Você faz o desenho da sua mão. Já fez isso quando era criança? A minha mão aqui tem 4 dedos a minha mão, né? Um exemplo, você coloca a mão do bebê e você faz o risco ao redor da mão do bebê, ele já entende que aquilo é a mão dele. Você está desenvolvendo a propriocepção, principalmente para a criança surda, que vai utilizar como comunicação principalmente as mãos. E ainda tem uma outra técnica, que é colocar o bebê num chão que pode riscar e fazer ao redor do corpo dela o desenho. E depois você mostra para ela que aquilo é ela. E ela começa a entender os próprios limites do corpo e que ela existe. Tá? Estamos trabalhando a estimulação do bebê, da criança surda. Tudo isso, sendo bem estimulado, compensa a perda auditiva dela. Você está compensando nas condições que você tem com os outros sentidos.